se vocês quiserem acessar o documento que eu vou apresentar, vocês conseguem baixar aí no computador de vocês e ter esse documento, tá? Porque ele é um documento que está disponível no site da Associação Brasileira de Norma Técnica, no portal sobre idade dele, da BNT. Então, vocês conseguem baixar esse material aí, é um material que que pode imprimir livremente, não tem cópia controlada, tá? Então, se você botar aí Portal sobre idade ABNT no Google, vocês vão se deparar com esses sites aqui, é o segundo. Por aqui você também entra, mas aqui você entra direto. Se você clicar aqui, você vai entrar no site, né? Nesse portal sobre idade abnt.org.br, esse é o site. Aqui fala sobre diferentes tópicos, né? Então, todos os segmentos que você aborda tem aqui, ó, verificação de gás de efeito estufa, rótulo ecológico, tem vários assuntos que o portal sobre idade ABNT trata, tá? E é legal porque eles fazem a norma e tem esse portal sobre idade, então eles oferecem serviços também relacionados a esse assunto. Então, eu estou, de fato, divulgando eles, tá? Eu acho muito interessante e faz muito sentido vocês, eventualmente, contratarem ele para buscar o selo desse framework da BNT que eu vou apresentar aqui agora. Eles são uma empresa acreditada que podem certificar que aqueles resultados dados são fiéis à sua operação. Enfim, vou entrar nesse mérito depois. Mas aqui tem um portal de estabilidade, tal, tem vários tópicos, você pode buscar diferentes tópicos aqui, mas o que eu vou entrar aqui específico é a verificação ESG. Ó. Verificação ESG, e nessa verificação ESG, ele explica o que é e tal, o que é o programa, tem um videozinho e tal, e eu vou entrar aqui de novo em Conheço os Programas, que é de novo verificação ESG. Tá? Nesse site aqui, verificação ESG, nessa etapa, deixa eu carregar aqui o arquivinho aqui. Cadê? Será que eu entrei errado? Nesse arquivo, nessa parte aqui que tem o documento, estou na página certa. Deixei aberta ali, porque se tivesse qualquer problema no site, eu conseguiria abrir. Deixa eu voltar aqui para ver se consigo mostrar o caminho certinho para entrar no site. É isso, portal sobre idade, você entra aqui. Cadê? Vou entrar por aqui para ver se vai. No site. Tarará. Verificação SG. Verificação SG, a gente tem... De novo, verificação, o programa, verificação SG, que a gente entra aqui de novo. Aqui. E aí abre a parte que tem o arquivo. Bom, se não abrir agora, porque eu fui pelo caminho errado. Abriu aqui, é isso mesmo, tá vendo? Então, aqui, ó, tem documentos, e tem esse documento aqui, PE 4487, procedimentos para obtenção da declaração ASG, tá? Essa declaração ASG é uma declaração que a BNT dá para você, uma vez que você responde os critérios lá daqueles questionários que eu apresentei. Você pode baixar esse arquivo é esse aqui, ó, que já está aqui aberto para eu apresentar para vocês. Então, o que é esse documento? É nesse documento aqui que eu vou seguir a apresentação, tá? Então, a live, vou falar basicamente desse documento aqui, que é o procedimento de verificação SG da BNT, que foi de março de 2023. É um documento que é sem cópia, ele está certificado aqui, mas a cópia impressa do documento é considerada não controlada, então por isso está disponível no site deles. E aqui, o que ele fala? Eu vou pular eu vou passar rapidamente sobre essa introdução aqui, que ele explica como é que é esse programa, né, de verificação SG. Então, qual o momento que a gente está agora? Vale dar um passo para trás e explicar novamente. A gente está no momento em que você é um gestor inicial, está pegando a empresa bem no início, não sabe o que fazer, quer estudar um pouquinho sobre os assuntos e se deparou com essa PR20, com esse critério aqui, que tá dentro da PR 2030, né? É o principal documento, primeiro documento de referência aqui para essa referência. E o objetivo desse diagnóstico, como eu disse anteriormente, é você ter uma pontuação sobre a situação atual da sua empresa. Obviamente, você pode fazer esse questionário, revisitar esse questionário todo ano. No primeiro ano você ver como é que está, aí você vai fazer a gestão de estabilidade, vai avançar a gestão de estabilidade, vai responder de novo no segundo ano, vai ver se você, de certa forma, avançou na agenda. Ou até criar uma estratégia de estabilidade que propositalmente avance esses critérios que estão desses questionários, inclusive, que estão lá na plataforma da Rasio. Então, aqui, inicialmente, ele explica, né? Ele explica o que é o conceito, explica o que é o objetivo, explica as normas que tem de referência, fala sobre os termos que são relevantes e fala, basicamente, sobre a metodologia de avaliação. Por quê? Porque quando você responde,
aquele questionário, ou você compartilha com os seus colegas de trabalho para responder aqueles questionários, ele é uma autoavaliação. Ou seja, é você respondendo com que a sua empresa, quando digo você, a sua empresa respondendo pelo o que ela acredita que vocês atendem ou não atendem, do estágio de maturidade que vocês estão ou não estão. Isso não quer dizer que seja o estado real da sua empresa. E também gera brecha para vocês responderem não de forma correta, não de proposital, né? Não estou considerando aqui que ninguém quer responder de forma propositalmente errada, mas pode ter alguma má interpretação e isso gerar uma resposta, seja maior do que deveria ou menor do que deveria. Então, é importante vocês buscarem essa verificação, ESG. Então, essa verificação, ela nada mais é do que pegar aqueles questionários que foram respondidos e a ABNT faz esse serviço, elas pegam esse serviço, uma vez que ela pega essas respostas e ela acompanha vocês de alguma forma, vê as respostas que foram dadas para ela certificar de que aquelas respostas dadas são realmente condizentes com a operação de vocês. E isso é muito importante, porque além de verificar, além de vocês aprenderem um pouco mais com a empresa que está acostumada a auditar e verificar esse estudo, vocês vão corroborar o que vocês responderam, e se vocês conseguirem atender um critério, que eu já expliquei também numa live anterior, vocês conseguem ter um selo, né? Vocês conseguem ter o selo de conformidade, ou a declaração de conformidade, assim, as saídas do processo de verificação. Ou vocês têm a declaração de conformidade, ou vocês têm a declaração de compromisso. A declaração de conformidade é quando vocês atendem esses dois critérios aqui, a de compromisso é quando vocês se comprometem a atender esse critério. E aí, Gilmar, não sei se girar, não sei qual é o seu nome, mas beleza, salve, salve. Esse seu nome aí é outro. Então você consegue ter ideia do que você, como você está, e ter uma ação para você fazer e correr atrás do avanço da sustentabilidade. Então, basicamente, o critério é esse aqui, eu já falei em lives anteriores, mas vocês baixarem esse documento você consegue acessar e entender como é que é o critério de análise, de amostragem, como é que é a pontuação, etc. E consegue saber como que vai ser um eventual processo de avaliação da gestão de sustentabilidade da sua empresa, tá? Com relação às respostas desses questionários. Então, é bem interessante, eu aconselho vocês baixarem esse documento, entenderem, eu aconselho vocês também, eventualmente, comprar a PR 2030, tá? Mas aqui, dado todo esse rodeio aqui, eu vou entrar, de fato, nas respostas que podem ser dadas na avaliação, item a item, critério a critério desse questionário, que também está nesse documento, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem uma estrutura, que é desse relatório aqui, que eles têm a PR 2030, aí tem os eixos, né, o eixo ambiental, social e governança, você tem temas, 5 temas em cada eixo, e cada um dos temas tem alguns critérios. Eu expliquei isso nas lives anteriores também. E a avaliação desses critérios, ela segue uma estrutura de que você vai dizer qual é o estágio de maturidade que a sua empresa está com relação àquele critério. Então, o estágio 1, ou seja, que é o estágio mais básico, é o estágio elementar. Então, aqui eu estou falando, eu vou ler isso aqui mais ou menos rápido, que essa lógica, ela se aplica para a avaliação de todos os critérios. Então, todos os critérios de todos os temas dessa avaliação segue essa mesma estrutura de estágio. Cada um dos critérios, eu vou apresentar depois, tem um texto específico tentando descrever o que significa mudanças climáticas, está no estágio elementar, mas a lógica por trás é a mesma. O estágio elementar, que é o estágio 1, ele basicamente diz que a organização possui um processo de identificação de atendimento à legislação e restringe-se a abordagem das ligações de requisitos regulamentares, quando pertinente. Eu trato o tema ou o critério de forma incipiente na ausência de requisitos regulatórios obrigatórios. Ou seja, ou você faz o laboratório, realizei o diagnóstico na plataforma da RAS, eu tenho como imprimir o documento com a respeito. Nessa aba aqui, ó, de relatório. Ana, você vem aqui em relatório, e nesse relatório aqui, você atualiza, né, com as respostas, clica aqui em imprimir, que você consegue baixar esse PDF aqui, ó. Aí, no PDF, você tem as respostas dadas, tá? Boa tarde, tudo bem? Sou técnico de segurança do trabalho, estou implementando o modelo GRI, certificação ISO, estou dando uma olhada nos seus vídeos, bem interessante. Legal. A GRI é um passo mais para frente, tá, Arthur?
é um passo em que você está construindo, de fato, um relatório. Então, teoricamente, você já fez um diagnóstico, já fez a materialidade, já fez a gestão de sustentabilidade, já calculou os indicadores e quer reportar um GRI. Sei que foge um pouco do tema livre, mas poderia falar um pouco sobre o GRI, pois estou com algumas dúvidas. Pessoas... Então, legal. Eu fiz algumas lives, tá, Arthur, que estão no Academy. Então, se você entrar aqui na plataforma da Rasio, Academy, cadastrar na plataforma, vir aqui Academy e ver em lives, tem algumas lives específicas sobre o GRI, tá? Então, por hora, eu vou te responder só isso. Eu tenho o Academy da Rasio, eu venho aqui em lives. Lives, a gente tem aqui, relatório. Eu tenho dois lives que falam especificamente sobre o GRI, tá? E aí você consegue acessar lá e ter mais conteúdo do que os 2 minutinhos que eu vou falar aqui agora. Beleza? Então, voltando aqui, Ana, acredito que tenha te respondido também, tá? Voltando aqui, a ideia do estágio 1 é que você faz... Valeu, Arthur. Ou você faz uma ação naquele critério porque é obrigatório por norma, ou você faz um trabalho mínimo, entendeu? Então, todos os critérios que são considerados, eu posso abrir esse critério aqui, os critérios são adaptação à mudança do clima, conservação de uso do solo, economia circular, eficiência energética. Se você tiver nesse estágio de faz o mínimo que é o regulatório, ou você faz o regulatório, ou faz o mínimo, você está no estágio alimentar. O estágio não integrado é quando a organização trata o critério de modo inicial por meio de práticas dispersas, ainda não integradas de modo satisfatório com a gestão. Então, todos os critérios de estágio 2, quando você coloca isso, ou seja, você faz uma gestão um pouquinho melhor do que o estágio 1, ou seja, não é o básico para você operar, mas não está integrado. O gerencial já começa a ser integrado. Então, trata o critério estabelecendo um processo estruturado, mecanismos de controle, melhoria contínua, integrado aos modelos de gestão, pode adotar como base estruturas de sistema de gestão estabelecidos, como normas nacionais e internacionais. Ou seja, você já gerencia aquele critério de alguma forma. Aquele critério é importante e você gerencia aquele critério de forma centralizada. Então, já é um estágio de gestão maior do que o estágio não integrado. O estágio 4, o estágio estratégico, é quando ele trata o critério entendendo os riscos de seus impactos positivos, oportunidades e negativos, relacionados ao negócio. Ou seja, contribui com soluções para o desafio SG, através de diferenciação do processo de serviços, estabelece objetivos e metas, ou seja, já considera, não vou ler o texto, né, porque vocês podem ler, mas já considera aquele critério de forma estratégica. Você já tem meta, já tem, olha, eu vou fazer isso em atender esse critério porque esse critério é importante, eu vou tentar evoluir esse indicador de tal forma, vou tentar pensar nessa ação, vou estruturar o meu custo, o meu retorno, custo de investimento, o projeto que eu vou fazer para melhorar aquele indicador e aquele critério de alguma forma. Ou seja, não é só gerenciado, tá? Ele é estrategicamente pensado com o viés de amadurecer a gestão de estabilidade da empresa e também com o viés de avançar a gestão da empresa como um todo, ou seja, integrar a estabilidade com a estratégia da empresa. Tá? E o estágio 5 é quando já é a etapa transformadora. Então, a organização passou por transformações para gerar valor compartilhado e trata o critério de forma a influenciar, catalisar mudanças transformacionais, que fortaleça a pauta SG num cenário mais amplo. Ou seja, aqui você já está a estratégia, aquele critério é tão importante, influenciou a estratégia da sua empresa e que você consegue influenciar a estratégia de outras empresas da sua cadeia de valor. Você está incentivando, você está promovendo as experiências, a expertise que você tem na gestão daquele tema na sua cadeia de valor, com seus concorrentes, com seus clientes, com seus fornecedores, ou seja, de alguma forma você está mostrando que aquele critério é importante, você está trazendo insights e ajudando outras empresas na sua cadeia de valor, ou seja, gerar um valor compartilhado com seus stakeholders, gerar um valor mútuo que não seja só para sua empresa, ou seja, você, a partir daquele critério, você está transformando não só a sua empresa, mas também o ambiente, ou seja, está sendo, de fato, promovendo impactos positivos, gerando valor compartilhado com seus stakeholders. Então, perceba que essa graduação de estágio de maturidade, ela é para qualquer critério, tá? A lógica de todos os critérios da avaliação de maturidade segue essa mesma lógica. E aí, é interessante perceber, é uma coisa que eu explico, eu achei muito importante, muito interessante quando eu comecei a entender dessa forma a gestão de sustentabilidade, que a gestão de sustentabilidade, você como gestor, você tem 2 papéis na gestão de sustentabilidade. Você tem um papel de avançar
a agenda de sustentabilidade, avançar a gestão de sustentabilidade da sua empresa, ou seja, você quer que a gestão seja melhor, você quer evoluir o estágio de maturidade do critério neste sentido aqui, de levar a sustentabilidade para outras empresas, levar a sua experiência, melhorar a gestão, ou seja, tirar um selo da PR 2030 de conformidade a esses critérios de avaliação, um relatório avaliado em terceira parte, um inventário com selo do GHG Protocolo, com selo ouro do GHG Protocolo. Isso tem a ver com a gestão de sustentabilidade, o quão confiável, o quão verificado, o tão fidedigno tá suas informações de sustentabilidade com relação à sua empresa, o que você está divulgando. Isso eu chamo de gestão de sustentabilidade. A outra etapa, que é uma etapa que está junto dessa, mas que eu prefiro enxergar como se fosse junto, mas separado, é a evolução da sustentabilidade da empresa em si, em que você precisa fomentar a otimização dos indicadores, a cultura de sustentabilidade, para que a empresa seja mais sustentável, para que a empresa seja mais tenha indicadores bons e, de fato, entregue valor para os seus stakeholders. De fato, gere valor compartilhado. De fato, receba serviços e produtos e a interação com a sociedade e devolva indicadores, reduzindo o impacto negativo e aumentando os impactos positivos. Então, obviamente, uma coisa está atrelada à outra, mas, às vezes, a gestão de sustentabilidade em si, ela pode ter um caminho que não necessariamente está condizente com o indicador. O exemplo que eu dou claro, que para ficar bem clara essa diferença, é o inventário de gás de efeito estufa. Eu vou mostrar aqui que o critério de avaliação de inventário de gás de efeito estufa, o estágio aqui de maturidade, você pode chegar num estágio alto em que você tem um inventário com selo ouro do GHG Protocolo e divulgado. Mas você ter isso não significa que você emite pouco ou emite muito. O indicador de emissão pode ser muito alto. Você está emitindo muito mais de gás de efeito estufa do que seus pares, os seus concorrentes ou empresas do mesmo setor. Mas isso não quer dizer que você não possa ter um selo ouro. Então, não necessariamente uma empresa que tem um selo ouro no GHG Protocolo, ela tem uma emissão boa. Obviamente que isso é difícil de acontecer, mas você consegue ter um selo ouro mesmo com uma emissão ruim. Você quer divulgar a sua emissão alta, você pode divulgar. Isso mostra uma boa gestão dos seus indicadores, uma boa gestão da governança de sustentabilidade, em que você buscou certificações, validações dos seus indicadores, mas quer dizer que você esteja gerando pouco impacto. Tá? Então, essa separação eu acho interessante ter. E aí, enfim, esse eu acho que é o primeiro momento que eu tenho aqui para falar sobre o... inclusive, olha só que interessante. O exemplo que ele dá é justamente esse, de mitigação de emissões de gás de efeito estufa, em que o estágio 1 é a organização não possui inventário, o estágio 2 possui inventário de gás de efeito estufa, escopo 1 e 2 não verificado, o estágio 3, a organização possui inventário GE para o escopo 1 e 2 verificado externamente, né? Aí o estágio 4, a organização possui inventário GE para o escopo 1 e 2 verificado externamente, possui um plano de mitigação e faz redução de emissões conforme metas estabelecidas, ou seja, aqui já entrou na questão estratégica, tá? Ou seja, tá de fato, aqui, esse estágio 4 faz com que você busque melhorar a sustentabilidade da empresa. É nesse estágio 4 aqui, por quê? Porque você está relacionado à estratégia da empresa. Você tem metas, você tem planos de ação, você tem definições do que tem que ser feito e do que não tem que ser feito. E o estágio 5, que é a organização que possui inventário de gás de efeito estufa, escopo 1, 2 e 3, verificado externamente, possui plano de mitigação e faz reduções de emissões de acordo com metas estabelecidas e compensa as emissões residuais, ou seja, faz o trabalho de redução. Aqui entrou basicamente o escopo 3. E por que o escopo 3 acaba sendo relevante aqui e mostra que você é transformador? Eu sempre dou ênfase quando eu apresento isso aqui, eu sempre dou ênfase no inventário de gás de efeito estufa, porque hoje, dificilmente uma empresa que vai trabalhar em gestão de sustentabilidade não tem que olhar para a emissão de gás de efeito estufa. Então, eu acabo utilizando bastante exemplo de emissão de gás de efeito estufa, porque eu ensino duas coisas de uma vez só. Mas aqui, o escopo 3 lembra que é aquela emissão da cadeia de valor, upstream e downstream. Então, você está fazendo o cálculo da sua cadeia de valor. Então, acaba, de certa forma, sendo um transformador, porque se você calcula o escopo 3 e você busca a redução do escopo 3, você está, de certa forma, influenciando e gerando um valor compartilhado. Você está incentivando, talvez, contratar um serviço de um fornecedor que emita menos. Você está trocando o seu modal de transporte
para o modal que tenha consumo de energia limpa, sei lá, pessoal, não vamos mais usar transporte particular, vamos tentar ter um ônibus aqui que a gente vai reduzir a emissão, um ônibus da empresa. Vamos, ao invés de comprar uma matéria-prima, sei lá, da Europa ou da China, vamos tentar incentivar o mercado nacional. Esse mercado nacional a gente vai vai comprar o insumo daqui para fomentar a economia brasileira, porque a gente quer gerar um impacto positivo econômico nacional. Enfim, vou comprar um resíduo, um insumo reciclado, porque ele emite menos. Você já está tentando gerar um impacto positivo da sua cadeia de valor também. Então, por isso que isso entra no estágio 5. Beleza?